Aleluia! Vamos louvar, vamos exaltar aquele que nos libertou. Aleluia! Forte e corajoso.
És o meu respirar, então te dou meu louvor, e todo louvor. És o meu respirar, és o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Mais uma vez, levante suas mãos e diga: grande é o Senhor. Grande é o Senhor, Ele é grande, nome sobre todo nome, motivo de nós estarmos aqui essa manhã. Te louvamos, Jesus. Agora mesmo, nos céus, anjos, serafins, querubins contemplam a glória de Deus e cantam que Ele é santo. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós cantamos para Ti e nós oramos para que enquanto nós cantamos, o Senhor abra os nossos olhos, os olhos dos nossos corações, para ver a Sua face. Os anjos e os santos se prostram ante a Ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor, pois tudo vem de Ti. Suba a Ti nosso louvor. Vamos levantar nossas mãos. Dia e noite, suba a Ti
cantem. Tu és digno de louvor. Tu és digno. Pois tudo vem de ti. Tu és. Mais uma vez, vamos lá, consagre tudo, tudo a Jesus. Tu és digno de louvor. Levante a sua voz em adoração ao Rei que é digno. Recebe a honra, Jesus. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de louvor. Vamos lá, levante suas vozes. Aqui nesse templo, você que está na sua casa assistindo online, deixe que a presença de Deus flua. Que sua casa nessa hora seja um lugar de oração ao Senhor. Nós chamamos Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a igreja. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido. O profeta Malaquias profetiza uma palavra de exortação, trazendo entendimento sobre o princípio da honra, né? E nós vemos isso muito claro no Velho Testamento, e às vezes nós temos certa dificuldade de trazer esses textos como uma palavra de exortação para os nossos dias. Mas a Bíblia é ela toda, né? Essa coisa de separar o Velho Testamento e dizer, não, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. O Velho Testamento inteiro aponta para o Novo, e o Novo, ele consuma o Velho. Então, a Bíblia é ela toda, né? De Gênesis a Apocalipse, nós somos conduzidos pelo braço forte do Senhor. E interessante é que aqui Malaquias fala sobre a honra do filho para com o pai, dentro de um contexto onde a vida espiritual do povo de Israel, eles ainda não tinham essa revelação plena de que eram filhos de Deus.
Então, ele faz uma espécie de analogia, dizendo: o filho honra o pai, mas vocês não estão honrando a Deus. Vocês não estão honrando a Deus com as suas ofertas. E já nós temos às vezes a gente fala sobre honra e tem uma certa dificuldade de entender de fato como que isso funciona na prática, né? E a nossa geração, ela tem essa dificuldade, porque culturalmente há muitos valores invertidos, né? Eu sou do tempo em que eu ouvia muito o meu avô dizendo: primeiro os mais velhos, meu filho, né? Quem aqui ouvia muito isso em casa? Primeiro os mais velhos. Isso é um princípio de honra. Essa frase tem muito significado. Hoje, né, começa a servir ali o almoço. Espera aí que eu vou servir o Joãozinho, né? O Joãozinho é o rei da casa. Então, a honra se serve primeiro a refeição para as crianças e deixa os velhos por último. E deixa os velhos para depois. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. O princípio da honra é o mais novo honrar o mais velho. Isso fala de primícia, né? Jesus foi o primeiro de Deus que recebe de nós hoje toda a honra. Ele é o primogênito e nós vamos honrá-lo. Então, se nós temos esse entendimento de honrar os mais velhos no mundo material, nós não vamos ter dificuldade nenhuma de honrar a Deus, o nosso Pai espiritual. E no Novo Testamento a Bíblia diz que o Senhor Jesus, falando sobre amor, né, e eles dizem ali sobre o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele diz: se vocês não amam o próximo que vocês estão vendo no mundo visível, como que vocês vão amar a Deus? Isso se repercute na honra. Se nós não vivemos honra nas coisas materiais, como que nós vamos viver isso no mundo sobrenatural? Como que nós vamos viver isso do ponto de vista espiritual? Né? Deus cria todas as coisas pela palavra. Quando Ele vai criar aquilo que Ele considera mais importante da criação, que é o homem, Deus coloca a mão. Deus colocou a mão no barro e nos criou e nos formou, nos demonstrando que também tem esse lado material, de tocar, de pegar. Tiago capítulo 2, quando fala de oferta, ele fala sobre isso. Ele fala que a fé sem as obras é morta. A fé daquilo que nós falamos e pregamos, sem tocar, sem botar a mão no bolso, é algo morto, é algo sem valor. Então nós temos a oportunidade nessa manhã. Eu não vou aqui te desafiar, eu quero que você se mova em amor para ofertar algo que honre ao Senhor. Nós estamos aí com esse desafio, né? O Patrick pode colocar aí a foto aí. É sempre bom a gente colocar a foto de como vai ficar o nosso estacionamento, porque quando nós olhamos, nós estamos profetizando, nós estamos declarando, né? Isso é a visão. Visão vem primeiro na mente. E aí quando você vê, imagina e começa a profetizar, isso se concretiza. Então eu queria que você se movesse em amor e honra ao Senhor nessa hora, com as suas ofertas, com o seu dízimo, para participar nesse momento. Você que está com o seu envelope, vamos estar orando. Fique de pé no seu lugar. Pai, está aqui a manifestação de honra dos teus filhos. Aqueles que reconhecem que o Senhor é Deus Pai. É aquele que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Estamos, ó Deus, ofertando, não porque esperamos receber algo em troca do Senhor, mas estamos ofertando simplesmente porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso e queremos te honrar com a primícia daquilo que trouxemos nessa manhã. Recebe, ó Deus, a oferta, os dízimos dos teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saia do seu lugar, participe. In the shadow, in the sun, it's my joy for my whole life to praise your name. In the good, in the bad times, in the shadow, in the sun, it's my joy for my whole life.
Olá! Estamos tão felizes em te receber nesse culto. Também estamos começando mais um Paz News. Fique ligadinho para você não perder nenhuma informação do mês de março. Estamos começando mais um módulo da nossa Escola Ministerial Paz. Dessa vez o tema é relacionamentos interpessoais. Sabemos que é de suma importância aplicar os princípios da Palavra de Deus na nossa sociedade no dia a dia. Então, se você tem vontade de iniciar essa aula, iniciar esse curso, é só entrar no nosso site e fazer sua matrícula. Se você já é nosso aluno, vai receber o link do nosso grupo. Fique ligadinho e participe. Nos dias 2 e 3 de abril, estaremos aqui com uma oportunidade imperdível. Acontecerá o nosso 7º SCC. Com certeza, ele será inesquecível. E esse investimento custa apenas R$500. Venha, faça sua inscrição e participe desse momento incrível. No dia 27/3, teremos nosso evento de aliança de membresia. Que é isso, Giovana? É o nosso café com o pastor. Pastor Jacques e a pastora Meila estarão explicando nossos valores e princípios numa manhã, começando às 7h30. Quem pode participar? Você que recém aceitou Jesus, mudou de igreja ou mudou de cidade e quer reafirmar o seu compromisso com essa igreja local. Só que nós temos apenas 30 vagas. Então, se você se interessou, corre no nosso aplicativo Paz Palmas e faça sua inscrição. Lá também tem mais informações. Por hoje, o nosso Paz News se encerra aqui. Abra o seu coração e escute o que Deus quer falar com você através da sua palavra. Tudo bem com vocês? Vamos avançar, aleluia. Vamos avançar para o ministério da palavra. Abra sua Bíblia comigo, se você puder. Em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, glória a Deus, glória a Deus. Lucas 15. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 17, Lucas 15, 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos vivos, porque o Senhor tem guardado a nossa saúde. Senhor, nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja, que certamente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E também nós declaramos, Senhor, sobre a igreja do Senhor, praga nenhuma entrará na nossa tenda. Caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. O Senhor disse, é verdade, o Senhor falou, então está certo. Ó Deus, e nessa manhã nós clamamos que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos desafie, que o
que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos, eu quero conversar com vocês nessa manhã. Eu estou chamando essa palavra de o banquete dos filhos, não é? Mas eu já preguei muito sobre essa parábola do filho pródigo, e nesses dias, né, Deus falou assim no meu próprio coração, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Quero compartilhar isso com vocês. Na verdade, Ele me desafiou muito com essa palavra, e é isso que eu quero que você também seja muito desafiado hoje. Então, deixa eu começar aqui por esse lado, não é, do banquete, que é muito interessante, irmãos, o momento da virada na vida do filho pródigo, não é? Ele está ali naquela situação, vocês conhecem, de miséria, não é? E de pobreza absoluta, ruína total. Ele trabalha para um criador de porco, ele deseja comer a comida do porco, mas nem isso o cara dá para ele. Então, uma situação muito complicada. Mas aí, finalmente, ele resolve voltar, né? Aí, olha só, gente, quando ele volta, né, e aí o pai dele vai oferecer para ele esse banquete, fica ligado aqui para você não perder essa introdução. Sabe, eu vi coisas aqui nesse banquete, assim, muito especiais, não é? Então, quando ele volta para o pai, não tem só comida e bebida ali, não tem só, isso já seria para ele muita coisa, né? Alguém que estava desejando comer a comida do porco, ter um banquete daquele, né? Arregado a vinho, fala que eles se alegraram, não é? Ali com vinho. Então, um grande banquete, mas tem algumas coisas aqui, eu quero te mostrar primeiro aqui nesse banquete, antes da gente entrar aqui nesses 3 pontos. Então, olha só. Então, além dessa comida, dessa bebida, o que tinha naquele banquete para ele? Então, veja bem, fala assim que o pai, né, fala assim, trazei depressa a melhor roupa. Eu vou até ler com você isso aqui, ó. Olha o banquete, deixa eu apresentar o banquete que ele comeu. Tem mais do que comida e bebida aqui. Ele fala assim mesmo, a partir do versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, olha, trazei depressa a melhor roupa, diga a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, diga um anel no dedo. A melhor roupa, anel no dedo. Aí ele fala, sandália nos pés, diga a melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Dá para repetir os 4? Vamos ver. A melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés e o novilho cevado. Então, irmãos, essas coisas são muito significativas, não estão aqui à toa, não está aqui só para entreter a gente. Isso aqui são símbolos poderosos da palavra de Deus. Então, veja bem, o que tem nesse banquete que o filho pródigo vai receber e que tem para nós também? Então, a primeira coisa que tem ali é justificação. Não é porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 19:8, nem procura que eu não coloquei para vocês aí, eu lembrei desse texto na hora que eu estava vindo para cá, fala assim que a roupa de linho fino representa os atos de justiça dos santos. Quem está me entendendo? Não é? Então, a primeira coisa que tem ali, quando ele fala a melhor roupa, é uma roupa nova, uma roupa top, ele está vivendo na miséria. Então, aquilo representa o seguinte, que ele está justificado. Ou seja, para o pai ele foi feito justo. Até o irmão dele diz, esse cara pecou, esse cara fez tudo errado, eu tenho feito tudo certo. O pai dele justifica ele, não é? Eu acho interessante isso. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quem está comigo? Tremendo isso, né? Então, Jesus não cometeu pecado, mas Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Tremendo demais. Diga assim, eu sou a justiça de Deus. Então, a primeira coisa nesse banquete, quando ele volta, o que é que ele recebe? Justificação, muito forte, não é? Olha o que diz Efésios 3:12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele. Tem alguém unido com Cristo aqui? Só os que estão unidos com Cristo. Olha o que você recebe. Porque nós estamos unidos com Cristo, por meio da nossa fé, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Não, pastor, mas peraí, eu pequei. Não, pastor, mas peraí, eu sou imperfeito. Não, pastor, mas só eu sei os pensamentos que têm passado na minha cabeça. Não é?
Mas porque você está unido com Cristo pela fé, você pode entrar com confiança. Meu Deus, como é que chama isso? Justificação. Você entra, não é por causa da sua justiça, não é? A sua justiça é trapo de imundície, é o que a Bíblia diz, mas por causa da justiça dele. Então a primeira coisa que ele recebe aqui é justificação. Por isso que Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então a justiça é um dom, é um presente. Não é uma coisa que eu tenho que fazer para merecer de Deus. Não. É um dom de Deus. Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Aleluia. Então nesse banquete tem muito mais do que comida e bebida, tem justificação. Outra coisa que tem nesse banquete, quando ele fala assim, ponde-lhe um anel no dedo, irmãos, é esse senso de pertencer, é essa revelação de que eu sou uma propriedade de Deus. Olha o que diz o versículo 24, porque este meu filho, diga, este meu filho, é muito forte isso, irmãos, ele é meu, não é? Este é o meu filho, este meu filho estava morto. Então veja bem, é isso que é redenção, não é? A Bíblia diz em Apocalipse 5:9 que com o sangue, Jesus, com seu sangue, ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então você foi comprado. Você não pertence mais a você mesmo, agora você é uma propriedade de Deus. Então o que é que tem nesse banquete além de justificação? Esse senso de pertencer, eu pertenço a Deus, eu sou uma propriedade de Deus, e isso é muito importante, irmãos, não é? Então, eu quero que vocês imaginem o filho pródigo sentando nessa mesa, porque a gente olha para essa mesa, eu sempre olhava para essa mesa sempre assim, né? Puxa vida, que fartura, tem tudo, que prazer que ele vai receber ali, naquele momento, mas irmãos, isso passa rapidinho. Mas quando ele recebe essas coisas ali do pai, por exemplo, a justificação, não é, esse senso de pertencer, isso dura muito mais do que uma comida gostosa. Quem está me entendendo? Amém, queridos? E a outra coisa que ele recebe é sandália nos pés. O que significa isso? Só os filhos usavam sandálias, não é? Os príncipes usavam sandálias. Para o escravo era proibido usar sapato, usar sandália. Ele tinha que andar descalço. Então a gente já sabia, esse cara é escravo. Ele não manda em ninguém, ele é governado por todo mundo. Então, quando o pai coloca a sandália nele, o pai está dando para ele o quê, irmãos? A autoridade. O que é que tinha nesse banquete? Justificação, não é? O que mais? Esse senso de pertencer, eu sou uma propriedade de Deus. E que mais? A autoridade. E mais última coisa aqui, que tinha nesse banquete, quando ele fala a si mesmo, trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Irmãos, o novilho cevado culturalmente para o judeu significava-se uma honra muito grande. Ele não fala um novilho cevado. O criador, o proprietário da terra, não é? Ele tinha vários novilhos cevados. Mas quando ele coloca aqui esse artigo aqui, né? O novilho cevado, vocês estão entendendo o que é aquele novilho cevado? Não é olha, pega lá um novilho cevado, porque é um momento especial. Não, irmão, ele fala assim, pega aquele, ok? O novilho cevado. Entre os novilhos, já tem uns que são tops, são cevados, são gordos, ok? Mas ele não diz, pega um daqueles, ele pega aquele. Então isso para o judeu, o filho recebe, ele entende, na cultura judaica, ele entende, meu Deus, o meu pai está dando o novilho cevado para mim, isso aí ele dá para quando vem um homem muito, muito, muito importante aqui, muito querido, muito especial, né? Então, irmãos, eu falo isso, eu fico arrepiado, porque, sabe, essa revelação de que eu não sou amado por Deus, eu sou muito, muito, muito amado por Deus. É isso que ele recebe naquele banquete. Vocês prestaram atenção? Vocês entenderam? Então ele chega, roupa nova. Puxa vida, mas tudo que eu fiz, toda a injustiça que eu pratiquei contra o meu pai, a desonra quando eu saí daqui, não é? Tudo isso que eu fiz, peguei a herança antecipadamente, eu me envolvi com prostitutas, ele sabe disso, eu joguei fora o dinheiro, e ele está dizendo que eu sou justo. Irmãos, isso é constrangedor.
O pai coloca as vestes novas, o linho finíssimo, para dizer: você está livre, você está justificado. Meu Deus do céu, não é? E também o anel. Eu esqueci do anel, né, irmãos? Sim, não, eu falei, o senso de pertencer, né? Porque o anel, vocês sabem, tinha o brasão da família. Então, quando o anel do meu pai, meu Deus, ele está dizendo que se eu assinar, ele assinou embaixo. Meu Deus, é como se fosse uma parte dele. Ele está dizendo que eu sou uma parte dele. É isso. Sandália nos pés, autoridade e o bezerro cevado. Agora, preste bem atenção. Tem mais uma coisa aqui, né, que não aparece no banquete, assim, de uma forma explícita, mas está ali, não é? Porque ele fala assim, olha, o pai diz assim: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, preste bem atenção. Além dele entender que ele está justificado, além dele entender que ele pertence ao pai, não é? Além dele entender que agora ele tem autoridade. Meu Deus, quando ele colocou a sandália, eu não sou mais escravo, não é? Além dele entender isso, além dele entender que o pai o ama de uma forma exagerada, que ele nem é capaz de entender esse amor, não é? Irmão, tem uma coisa muito especial também aqui, porque o pai o chama de meu filho. Então, veja bem, eu sou filho, não é? Claro, ele sabe que ele é filho, mas de alguma forma mais especial, não é? Ele tem aquela revelação, eu sou. Irmão, eu vou te falar uma coisa, tem muito crente que não tem essa revelação de que é filho, não é? Olha o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, o filho de Deus é poderoso, quem está me entendendo? Ele é filho de Deus. O poder de ser feito filho de Deus. Amém, queridos? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Romanos 8,17. Agora, olha só. Olha o que diz 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que grande amor, que grande amor. Como que ele pode me pegar, me adotar, não é? Me enxertar como se eu fosse de sangue, não é? Me dar todos os direitos de um filho legal. Como que ele pode fazer uma coisa dessa com alguém que desonrou ele, com alguém que esbanjou com prostitutas, gastou o dinheiro com tudo, não é? Como que ele pode fazer isso? Meu Deus do céu. Agora, irmãos, é isso, né? O próprio Espírito, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu penso que até mais uma coisa, né? É até mais uma bênção desse banquete. Algo dentro da gente que comprova. Escuta bem. Algo dentro da gente que revela. O Deus Espírito Santo que está dentro da gente, que confirma que a gente está justificado. Quem está me entendendo? Que confirma, não é, que a gente é muito amado, que confirma que a gente tem autoridade, que confirma que a gente é filho, que confirma que a gente é uma propriedade. É uma revelação isso. Quem está me entendendo? Não é? Aí, para fechar essa introdução aqui, essa semana eu li uma história que eu achei muito tremenda, marcou muito a minha vida, né, que é a história do Marte. Quem ouviu essa história do Marte aí, não é? Ouviram falar do Marte? Eu não sei se é verdade essa história, mas ela é muito linda, né? Ela ilustra muito bem o que eu quero dizer. Ele era um menino de 6 anos que todo ano ele ia para a casa dos avós com os pais, não é? E aí, todo ano ele ia de férias para lá. Aí ele chegou com o pai dele e disse: pai, eu quero ir para a casa da minha avó. Não, mas não é férias ainda. Não, mas eu quero ir sozinho. Não, você não está entendendo. A casa da sua avó fica a mais de um dia de viagem de trem daqui. Você não está entendendo. Você não pode ainda. Não, pai, eu dou conta, eu consigo. E aí ele ficou com o pai dele, finalmente o pai dele resolveu então comprar a passagem de trem. Claro, ele super recomendou ali, né, na ferrovia, não é? Que o filho dele ia viajar sozinho e tal. Ele preparou tudo para o filho, a malinha do filho, a comidinha que ele ia comer durante toda a viagem. Ele levou o Marte lá na ferrovia, o Marte entrou dentro do trem, e ele ficou lá, desesperado do lado de fora. Toda hora ele ia lá na janela e falava mais alguma coisa para o Marte. Pai, o senhor já me falou isso várias vezes. Eu vou dar conta, vai dar tudo certo. Pensa, 6 anos. Quantos anos? Finalmente, irmão, o trem ligou. Meu Deus, o pai estava apavorado, né? E aí o Marte, então, partiu. Mas aí, um detalhe importante, que antes do trem sair, o pai dele correu a última vez lá, e o trem já ia sair. Ele disse: Marte, se você ficar com medo, se você ficar angustiado,
se você quiser chorar, se você ficar apavorado, eu deixei algo para você dentro do seu casaco, que está dentro da mala. O Martin nem quis saber. Pai, pode ir embora, está sob controle. 6 anos. Né? E aí, irmão, quando o trem partiu, o Martin estava todo feliz, mas no meio da viagem ali, algumas horas de viagem, as pessoas olhavam para ele viu uns homens ali que estavam bebendo, olhavam para ele com uma cara feia, ele começou a ficar apavorado, o coração dele batia forte, ele começou a suar muito, e ele ficou desesperado, ele estava com vontade de chorar, e sair correndo dali, ele já tinha desistido de ir sozinho. Aí ele lembrou, meu pai disse que se eu tivesse medo, tinha algo dentro do casaco. Ele foi lá, pegou o casaco dele, e aí ele pegou, quando ele viu, ele meteu a mão no bolso, ele viu que tinha um bilhete. Aí ele leu o bilhete. Aí ele, Martin, eu estou aqui nesse vagão, no último banco. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus. Ele nos justifica, Ele nos considera justos, não é? Ele nos dá autoridade, Ele diz que nós somos propriedade dEle, Ele colocou o Espírito Santo para nos convencer disso, para nos lembrar de todas essas coisas. Ele está lá, aí a gente pensa que a gente dá conta, mas Ele sempre está conosco. Ele está no último banco, só te vigiando. Se você ficar apavorado, é só pegar o bilhete. Quem está me entendendo? Muito bem. Então, irmãos, o que eu quero te mostrar nessa manhã é que o filho pródigo, ele fez algumas coisas. Ele fez 3 coisas para ele chegar naquele momento do banquete, ok? Então é muito importante isso, né? Porque quando a gente fala sobre o filho pródigo, a gente fala muito sobre o que ele recebeu, a graça que ele recebeu, foi tudo de graça. É verdade, tudo de graça, tudo pela graça. Ele não merecia nada disso, mas vocês vão concordar comigo aqui, que se ele não tivesse feito essas coisas que ele fez, ele jamais teria desfrutado daquele banquete, jamais, não é? Então, irmãos, se eu sou filho de Deus, claro, eu não tenho direito disso, mas Deus me dá de graça esse banquete, Ele me justifica, não é? Ele diz que eu sou dele, Ele me chama de filho, Ele me ama desesperadamente, Ele prepara o bezerro cevado para mim, Ele me dá autoridade, maravilha! Eu não mereço isso, mas, irmãos, tem uma parte que eu preciso pensar nessa manhã, amém? Então, eu quero ver isso com vocês aqui. O que foi que o filho pródigo fez antes do banquete? Não para merecer o banquete, não para receber o banquete estaria lá do mesmo jeito, mas se ele não tivesse feito isso, ele não teria chegado lá. Vamos ver? A primeira coisa aqui, irmãos, eu quero te mostrar aqui. Primeira coisa, reflexão. Então, nós, como filhos, hoje, precisamos fazer uma reflexão. Quem gostou do banquete? Quem gostou do banquete? Ah, esse banquete é maravilhoso. Agora, eu quero que você reflita em algo comigo hoje. Por isso que eu te falo que essa palavra falou de forma diferente comigo. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por você. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, Lucas 15, 17 diz assim, então, caindo em si, olha só o que ele vai dizer, irmãos. Quantos trabalhadores do meu pai, ele está falando para ele mesmo, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. No versículo 19 ele diz assim para o pai dele, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Vocês concordam comigo que se ele não tivesse tido essa reflexão, ele teve essa reflexão ali com os porcos, ele estava ali com os porcos ainda, ele estava desejando comer a comida que os porcos comiam, foi quando veio essa reflexão sobre ele, rapaz, os trabalhadores do meu pai são felizes, quem trabalha para o meu pai é próspero, quem trabalha para o meu pai, rapaz, tem do bom e do melhor. Meu pai protege essas pessoas que trabalham para ele. Rapaz, como que eu pude cair nessa armadilha? Não é? Eu só queria o banquete. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Por favor, essa palavra, eu quero que ela seja muito leve para você.
Mas eu vejo que a igreja hoje em dia, né, não é essa igreja sempre é exceção, amém? Mas a igreja hoje em dia, irmão, ela pensa praticamente só no banquete. Eu sou justificado, verdade, né? Eu não mereço, mas ele me justificou, ele me fez justiça, tranquilo, verdade. Eu sou filho, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Olha com que grande amor o Senhor me amou, me chamando de filho. Top, não é? Eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, nada me causará dano. Tudo isso é verdade, mas nós paramos de pensar. Irmãos, o Pai conta conosco para nós trabalharmos para Ele na sua vinha. Quem está me entendendo? Aí o filho pródigo simplesmente diz: rapaz, o que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz com o meu pai? Eu só explorei o meu pai, eu só usei o meu pai. Eu quero ser um trabalhador dele. Eu quero trabalhar para o meu pai. Puxa vida, tinha tanta coisa naquela fazenda que eu podia fazer. Não é? Eu vou voltar para casa. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu quero trabalhar para o Senhor. Vocês concordam comigo que se ele não tivesse tido esse pensamento, essa reflexão, ele não teria voltado? Porque na cabeça dele o que ele queria ser agora era um servo, não é? Tudo bem que o pai dele o aceitou. Irmãos, escuta bem o que eu vou te dizer. A gente lê essa parábola, a gente pensa assim, que ele chegou assim e falou assim: pai, eu quero trabalhar na fazenda. E o pai disse: não, meu filho, não vai trabalhar não, é só banquete para você. Irmão, me mostra onde que está escrito isso daí. Você não é assim como pai. Eu não sou, Deus me livre e guarde. Não, meu filho, não faça esforço. Não, meu filho, não trabalhe. Eu faço tudo para você, meu filho. Você vai criar um monstro e ele vai ficar aleijado emocionalmente. Quem está me entendendo? Agora, por que Deus, por que você acha que nós, como imagem e semelhança de Deus, por que você acha que Deus pensa assim? Não, eu só vou dar banquete para meu filho. Que mais, meu filho? Que mais? Toma, meu filho. Não estou satisfeito. Toma mais. Não trabalhe. Não toque nisso. Não. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, o filho pródigo, ele cai na real. Puxa vida. Não é, irmãos? A gente não tem que buscar servir a Cristo para ser salvo. Normalmente a gente usa essa palavra como salvação e tal. Mas porque eu sou salvo, eu quero trabalhar para o meu pai. Até eu vou te falar uma coisa, irmão, se a gente não quer trabalhar para Deus, se a gente não tem nenhum desejo de cooperar com a expansão do reino dele na terra, da vinha dele, da fazenda dele, se isso não tem dentro de nós esse desejo, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque, beleza, ele coloca o Espírito Santo dentro da gente, para testificar que nós somos filhos, que nós somos propriedades, que nós somos muito amados e tudo mais, mas ele também coloca o Espírito Santo dentro da gente para nos dizer o nosso chamado, para nos desafiar, para revelar os nossos dons, a nossa missão como ser humano na terra. Então, se eu não sei isso, ou eu não quero trabalhar de jeito nenhum, tem alguma coisa errada comigo. Talvez seja por isso que eu não tenha ainda a revelação de que eu sou filho. Porque se você é filho, além do banquete, você quer servir. Quem está me entendendo? Não é? Esse versículo mesmo que o Wellington usou aí, muito de Deus, né? Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ora, então, irmãos, mas parece que a igreja, como eu digo, não essa, né? Mas parece que a igreja só pensa em Deus Pai assim: me dê mais banquete, mais coisa. Agora, aquele sonho que o Senhor não me deu, qual que é o problema com o Senhor? Mas, irmãos, se nós somos filhos, nós temos a revelação do banquete e nós temos o chamado para servir. Coloque isso no seu coração. Amém, queridos? Porque foi assim o primogênito. Quando Jesus esteve aqui, ele disse: a minha alegria, ou a minha vontade principal. Irmãos, ele fez uma comparação grotesca, exagerada. Ele disse: olha, que a minha comida é fazer a obra do meu pai. Ele é filho. Não é? Ele diz, ele mesmo, o filho, desfrutou do banquete? Claro, ele desfrutou de um nome acima de todo nome. Toda a autoridade foi dada para o filho. Nenhum de nós nunca vai ter essa autoridade.
Ele recebeu o banquete também. Mas, irmãos, ninguém serviu mais do que ele. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos deixaram ele sozinho ali, a samaritana chegou, meio-dia, ele conversou com ela, todo esse processo demorou, ela voltou para a cidade, chamou toda a cidade para ouvir Jesus pregando, os discípulos já voltam à tarde, e perguntam para ele: mestre, come alguma coisa. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso é o filho. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Muito top, não é, irmãos? Quando o filho pródigo saiu de casa, tinha uma arrogância dentro dele que eu vejo às vezes muito na igreja, né? Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabem, meu banquete, minha bênção, minha resposta de oração. Vamos lá. Quando ele volta, olha como ele está diferente. É isso que eu queria. Esse é o alvo da minha palavra hoje aqui. Quando ele volta, ele fala assim: Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como teu servo. Meu Deus, que coisa mais tremenda. Que coisa mais tremenda. Isso é amadurecimento, irmão. Sabe, quando a gente começa a equilibrar, a igreja é um pássaro de duas asas, não é? Tem muita bênção na igreja? Tem. Esses sinais acompanharão os que crerem. Isso aqui é banquete. Tem muita resposta de oração na igreja, sim ou não? Tem. Tem milagre na igreja? Tem. Maravilha, isso é banquete. Tem promessa na igreja? Muita promessa. Mas, irmãos, é um pássaro de duas asas. Cada um de nós tem uma missão, tem um papel. Nós somos membro de um corpo. E nós não somos um parasita de um corpo. A Bíblia não diz: parasita do corpo sois vós. Mas eu acho que alguns pensam isso. Eu estou ali como um parasita, só sugando o sangue, só sugando os benefícios do corpo, mas eu não tenho que fazer nada. Não. Você é membro do corpo. Quem está me entendendo? Você é membro do corpo. Muito bem, vamos avançar então. Segunda coisa aqui. Não é? É diferente essa palavra, não é? Você já tinha ouvido uma palavra do filho pródigo com essa perspectiva? Não é? Aponta para você mesmo, diga assim mesmo: vai trabalhar. Vai trabalhar para o seu pai. Né? Mas está sendo leve para vocês, está tranquilo? Né? Não quero colocar pressão em você não, tá, irmãos? A segunda coisa aqui, não quero que você saia daqui em crise. Essa palavra não me deixou em crise, ela me deixou assim, sabe? Olha, meu Deus, eu amo tanto o meu pai. Eu sou tão grato por tudo que o meu pai tem feito comigo. Eu sou tão grato por esse banquete que eu tenho né, usufruído, não é? Meu Deus, ele me justificou, ele me chama de filho, ele me deu autoridade, ele me santificou, ele me perdoou, ele me deu um banquete, ele me deu um anel, ele me chama de propriedade dele, ele faz tudo isso comigo, e eu vou ficar só parado. Não, eu quero servir meu pai. Não porque é obrigação, mas porque eu estou muito grato. Quem está me entendendo? Não é, irmãos? Puxa vida, então não é sobre, ei Deus, está faltando mais um negocinho que eu não tenho. Não, irmãos, é sobre, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso te servir? Em que eu posso te servir? Né? Vamos avançar, a segunda coisa. Ele foi para junto do Pai, né? Então a primeira coisa, ele refletiu. Cara, peraí. Não, peraí, está errado. Não é isso, não, essa conta não está batendo. Né? E a segunda coisa, ele foi para junto do Pai. Porque, olha, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Lucas 15, 20. Levantando-se foi para o seu pai. Porque, veja bem, a gente está muito habituado na nossa geração, fica comigo aqui, ó, não distrai. A gente está muito habituado na nossa geração, assim, com um conceito de sucesso que não tem nada a ver com a Bíblia. Não é? Porque, irmãos, veja bem, ele poderia se levantar de lá e ir para um criador de gado, de vaca, longe do pai. Não é? Ele poderia se levantar de lá e, sei lá, e trabalhar com garimpo para pegar ouro. Ele poderia se levantar de lá e conseguir um outro emprego que ele ganhasse melhor. Sabe, irmãos, ele se levantou de lá e foi para perto do pai dele.
isso parece óbvio, mas o que eu tenho visto muito na nossa geração é a gente correndo tanto pelo sucesso que a gente está ficando longe de Deus, está ficando longe do Pai. É impressionante, irmãos. Olha, e vou te mostrar aqui agora, porque essa foi a revelação, essa foi a meditação da semana para o meu coração. Quando eu estou falando meu coração, significa, Deus falou comigo, Ele me exortou com o seu amor, não é? Só quero compartilhar com vocês. Irmão, sucesso longe do Pai acaba nas trevas. Escuta bem, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Quer ver? Me acompanha aqui em Mateus 22. Eu vou te mostrar aqui a parábola do grande banquete. A gente está falando sobre o banquete dos filhos, não é? Olha só, irmãos, Mateus 22, versículo 2 em diante. Queria ficar ligado para você não perder. Olha como que sucesso longe do Pai dá errado. Dá errado. Eu já vi isso na prática, muitas e muitas vezes. A pessoa está lá, é quase o filho pródigo, aí, tipo assim, está tudo dando errado e tal. Aí o cara volta para casa. Né? Não, volta para casa não. Aí ele começa a fazer outra coisa, né? Para ganhar dinheiro. E ele vai, e ele começa a dar certo. Mas, irmãos, a gente pode... Eu não estou te dizendo que você buscar dinheiro é você ficar longe do Pai. Pelo amor de Deus. Não estou falando isso. O que eu estou te falando que é uma linha muito fina. Tem uma linha muito fina aí. Você buscar o sucesso e você ir embora. E quando você faz uma avaliação, você diz, eu estou tendo sucesso. Está tudo dando certo. Né? Eu lembro eu falando para um camarada, né? Numa igreja muito, muito, muito distante, num país muito, muito distante. Eu falei para ele assim, mas você está longe de Deus, cara. Ele falou, não estou. Porque se eu estivesse longe de Deus, os meus negócios não estavam dando certo. Não é? Eu disse, não, irmão, você está enganado, porque os negócios do Sansão estavam de vento em popa. O Sansão arrancava o portão da cidade, carregava na cabeça, levava para cima do monte, com uma queixada de jumento, ele matava 1000 filisteus, ele era o juiz de Israel, ele estava cumprindo a missão, pensa, um juizão poderoso, milionário. Mas ele estava caminhando para longe de Deus. Né? Irmão, e não deu outra. Várias vezes eu já vi essa cena. O cara está lá, né? O cara está lá, quebrado. Está muito mal, seja na área financeira, seja no casamento, seja em qualquer área. Aí ele levanta, vou tomar uma decisão. O meu coach me encorajou, eu vou, lá vai eu. Ele vai na força do braço, ele não vai para Deus e ele acaba nas trevas. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Olha só como que é o reino dos céus, gente. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então ele mandou primeiro, não é, chamar os convidados. Os caras disseram simplesmente, não vou. Não deram nem desculpa dessa primeira vez. Não estou interessado. Pensa bem, gente, vamos entender isso. O rei vai casar o filho. Isso para a cultura judaica é uma coisa muito grande. E o rei está promovendo uma festa, ele não está pedindo coleta de ninguém, ele vai bancar tudo. Ele quer honrar o filho dele. Que coisa, não é? Isso é a tipologia, né, do casamento de Jesus com a igreja. Não é? Então, aqueles que não quiseram nada, não quero, não vou, nem responderam nada, eles estão desonrando o rei, o pai, estão desonrando o filho que o pai quer honrar, e estão desonrando a noiva, que é a igreja. Eu não quero nem saber, eu não quero saber. Desprezaram os mensageiros, os pregadores que chegaram lá dizendo, olha, o rei está chamando vocês, ele quer oferecer um banquete para vocês. Não quiseram, beleza, mas o rei não desiste. Versículo 4, então ele enviou ainda outros servos, com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, aleluia. Os meus bois cevados, olha o boi cevado de novo, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Se foram, para onde, gente? Um para a sua fazenda. O cara é bem sucedido ou não é? É. Ele está bem sucedido. O que mais? Para onde ele foi mais? Para os seus negócios. Aqui é comércio. A palavra aqui no grego é comércio. Beleza, o cara está dando certo na vida.
Mas ele se levanta e vai para o outro lado. É igual Deus chama o Jonas. Jonas, vai pregar o evangelho lá em Nínive. Aí ele ouve a palavra e ele se levanta. Mas ele vai para o outro lado, para Tarsis, para longe de Deus. Irmão, dá tudo errado. Ele vai para as trevas, para dentro do grande peixe. Quem está me entendendo? Não é? Então aí, olha só, irmão, o que é que vai acontecer aqui? Não tem nada de errado da gente cuidar dos nossos negócios, da nossa fazenda, do nosso comércio, da nossa faculdade, dos nossos... Não tem nada de errado, está tudo certo. Da nossa família, tudo certo. Onde que está o erro? Quando eu saio, muito bem, eu ouvi, quando eu fico longe do meu pai. Então eu não tenho mais tempo, porque como que eu vou ler minha Bíblia se eu estou tão ocupado assim? Quem está me entendendo? Como que eu vou ter vida de oração? Como que eu vou trabalhar na vinha do papai? Como que eu vou apoiar ou fazer algo que ajuda na expansão do reino? Eu não tenho esse tempo. Eu uso todo o tempo. Irmão, esse é o erro. Porque, veja bem, a mensagem do dízimo, irmão, não é só financeira. A mensagem do dízimo é que uma parte de tudo é para Deus. Quem está comigo aqui? É uma mensagem subliminar. Esse dinheiro que você ganha, mas é o que ganha. Meu irmão, ele que te dá saúde, acorda. Ele que te dá inteligência, ele que te dá graça diante dos homens. Uma parte é para o reino. Isso é só um exemplo. Mas o meu tempo também, eu tenho que dar o dízimo. Quem está me entendendo? Como é que eu pego todo esse tempo de vida que ele me deu de graça? Gente, ele me justifica, ele me perdoa, ele me dá autoridade para quê? Só para eu usar tudo isso para o meu próprio benefício? Vocês não estão vendo que não tem sentido isso? Se fosse isso, irmãos, quando você entregou a sua vida a Jesus, ele te levava logo, pronto, está resolvido. Não é? Não, ele te dá essas ferramentas, ele te dá um anel, ele te chama de propriedade dele, ele te chama de filho, não é? Ele te justifica para você libertar outros. Como que você pega todo esse tempo e usa só para você? Irmão, está errado. Está leve ainda, tá, irmãos? Tá, né? Estou preocupado com você. Irmão, nós temos... Beleza, está tudo certo. Vamos trabalhar nos nossos negócios, vamos trabalhar na nossa terra, vamos investir na nossa faculdade, está tudo certo, está tudo jóia. Mas pelo amor de Deus, eu quero que você faça uma reflexão hoje. Que tempo você tem investido no reino? Não, pastor, eu venho todo domingo aqui. Irmão, pelo amor de Deus, você está recebendo ainda aqui, não está não? Não fez mais do que a sua obrigação, irmão. Quem está me entendendo? Eu estou lendo a minha Bíblia. Não fez mais do que obrigação. Tinha que ler mesmo. Eu orei. E daí? Trabalhou, visitou alguém, né? Serviu. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Mateus 22, 8, né? É Jesus que está contando essa parábola, então ele diz, então ele disse aos seus servos, está pronta a festa, porque ele falou assim, olha, eles não querem vir, e eu mandei outros pregadores lá, eles também não quiseram, e eles foram trabalhar, foram fazer as coisas dele, eles não querem honrar o meu filho, eles não querem me honrar, eles desprezaram a noiva também, os pregadores, eles não querem saber, então faz o seguinte, chama todo mundo que vocês quiserem chamar, chama os pobres, os miseráveis, todo mundo, chama eles, não é? E aí, irmãos, olha o que Jesus vai dizer, versículo 8 do capítulo 22. Então disse aos seus servos, aqueles que foram chamar, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aí, irmãos, qual que é o fim deles? Versículo 13. Então ordenou o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Parece duro, não parece? Mas é porque a gente não pensa em Deus, como disse o Wellington. Ele é meu pai. Ele está esperando a minha honra. Ele é o meu dono.
Ele me comprou do diabo, com sangue, com alto preço. Eu era um escravo miserável. Ele foi lá e me comprou. Agora ele diz, vem para o banquete, filho. Eu fiz um banquete para você, vem. É claro que você vai ajudar também. Porque filho saudável tem banquete, mas também quer trabalhar. Não é? Vem. Não vou. Como? Não entendi, filho. Talvez você não entendeu. Eu vou mandar outra pessoa para lhe explicar de uma outra maneira. Talvez esses servos que eu mandei eram muito simples na sua maneira de falar e vocês não entenderam. Tá bom, então eu vou mandar outros, mais faixa preta, não é? Mais formados em teologia e etc e tal. Tá bom, vamos lá. Aí eles vão. Aí os caras dizem, não vamos não, estamos ocupados demais com as nossas coisas. Ah, é? Vocês não entenderam nada. Vocês não estão entendendo nada. Vem cá. Vocês não são dignos. Pessoal, aquele pessoal que vocês foram lá convidar, amarra todo mundo. Não vou falar nem o resto, que isso é pesado, né, irmãos? Acho que eu não devo falar isso, não. Tá bom. E a última coisa para a gente orar. Então, reflexão. O filho pródigo refletiu, não é? Ele foi para junto do pai, ele entendeu que não há sucesso longe de Deus. E último lugar, e eu quero terminar com isso. Irmão, ele veio do jeito que ele estava, versículo 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, isso é muito tremendo, porque presta atenção aqui, ó, fica ligado. Porque para o judeu, criar porco era abominação. Pecado terrível, não podia, não é? E ele sabia que o pai dele era judeu. Ele sabia que ele estava criando porcos. Irmão, vocês sabem, né? Porco é um negócio assim que você fica muito perto dele, né? É um negócio sério, o cheiro e tal. Ainda mais alguém que estava trabalhando, lidando com porco. Então, quando ele chega, ele está fedendo a porco. Ele poderia pensar, meu pai não vai me aceitar, mas ele acreditou no pai, não é? E ele veio do jeito que ele estava, e para surpresa dele, irmão, o pai dele nem quis saber de nada, o pai dele correu, abraçou, beijou. Não é? O que isso fala para a gente? Pastor, eu estou entendendo, eu estou refletindo agora e estou pensando, puxa vida, talvez eu seja esse crente que só está querendo bênção mesmo e banquete. Quero trabalhar para o meu papai. Não é? Talvez eu seja esse crente mesmo que eu levanto, mas eu só vou para ganhar dinheiro e para trabalhar e para prosperar, e eu só penso nisso toda hora, e eu não tenho tempo mais para Deus. Eu tenho que rever isso. Mas aí você pensa assim, puxa vida, mas pastor, como que eu vou voltar então desse jeito? Né? Porque também eu já me meti em outras coisas, porque irmãos, quando a gente se afasta de Deus, a gente vai para a escuridão, e a escuridão é um lugar de pecado. E aí, veja bem, como que eu vou agora? Talvez eu estou falando para você e você pensa assim, meu Deus, ele não vai me aceitar na fazenda dele. Nem para trabalhar e nem para banquete, muito menos para banquete. Não, irmão, eu quero te dizer, ele não só te aceita, como ele quer te usar do jeito que você está. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Não é? Eu lembro logo quando eu converti, pensa, irmão, eu converti. Pensa bem, eu converti num domingo. Aí no outro dia eu parei de fumar maconha. Quem acredita que eu estou falando verdade? É mentira. Irmão, foram meses de luta ainda. Então eu converti, eu ia para a igreja, recebia de Deus e tal, voltava para casa, caía mais uma vez. Não é? Mas eu lembro que numa dessas, assim meio que eu estava meio ainda, né, lá e aqui, mas eu queria tanto servir o meu Senhor já, eu estava tão apaixonado por Ele. Eu lembro que eu fui visitar um presídio, né? E aí tinha um cara lá, muito mal encarado, todo mundo tinha medo dele, e aí eu fui conversar com ele, né, ali na cela dele lá. Eu fui conversar com ele, aí eu entrei, aí, irmão, eu tive uma experiência tremenda, porque eu sabia quem eu ainda era. Quem está me entendendo? Eu sabia o que eu ainda fazia, não era só droga não, irmão. Eu sabia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando ele me viu, aí ele fez assim, ó. E aí ele ficou endemoniado. Aí eu não sabia de nada, eu era um bebezinho. Que isso? Aí
eu dizia, tudo bem aí? Ele... Ele não queria me olhar. Aí eu falei assim, né, como sempre, né? Olha para mim aqui. Ele falou, eu não consigo. Aí eu falei, mas por quê? Por causa dessa luz. Mas peraí, eu sei quem eu sou. Mas só que o meu Senhor me justificou. Ele se fez pecado. Mas só que eu não sabia de nada disso. Ele se fez pecado no meu lugar, para que eu fosse feito a justiça de Deus. Quando eu estava naquele processo ainda de conversão, irmãos, o diabo já me via desse jeito. Se Deus me recebia no trono dele, como justiça dele, o diabo me via como luz. Eu saí de lá, meu Deus, cara, esse negócio é muito poderoso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Venha do jeito que você está para servir o Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos de muito. Quando eu falo nós precisamos de muita mão de obra. O reino precisa de muita mão de obra, especialmente agora, irmãos. Especialmente agora. Tem banquete para você, mas também tem muito serviço para você, filho saudável. Eu vim aqui te dizer, eu vim aqui quebrar esse paradigma, essa farsa, de que aqui não é um monte, só banquete, vem receber só bênção. Irmão, isso é mentira, não existe esse evangelho. Não existe, o evangelho que existe é Jesus, ele nos deu tudo isso, para a gente cumprir uma missão. Ele falou para os discípulos assim, olha, fiquem aqui em Jerusalém, não se movam daqui, enquanto vocês não forem revestidos do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Aí Jesus disse, olha, descerei, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minha testemunha, tanto aqui como ali, em toda parte do mundo, vocês vão ser minhas testemunhas, mas não saiam daqui, porque vocês precisam desse poder. Para que Deus queria dar esse poder para os discípulos? Para eles falarem que eles eram batizados no Espírito Santo? Para eles dizerem, eu sou um crente batizado no Espírito Santo? Oh, é isso? Não, irmão, para que eles fossem testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que comprova algo. É alguém que demonstra algo. Então, tudo que nós recebemos de Deus e temos recebido de Deus, irmão, é para a gente cumprir uma missão. Ok? Olha só o que Jesus disse em Marcos 10, 43. Ele falou assim, olha, mas entre vocês não pode ser assim. Porque ele estava dizendo assim, ó. O João e o Tiago falaram, a mãe deles, né? Coloca um bichinho desse aí, ó, um bichinho desse do teu lado direito e outro do lado esquerdo, né? É só isso que eu te peço, Senhor, tá bom? Né? Eles queriam poder, queriam ser grandes. Aí os discípulos ficaram indignados. Mas rapaz, está pensando o quê? Como assim? Ficaram indignados. Aí Jesus falou assim, olha, lá no mundo é assim, o governador, não é? Os grandes homens lideram os pequenos homens. Mas ele falou, entre vocês é diferente. Lá, entre vocês é assim, olha, que funciona. Vocês querem ser grandes? Quem quer ser grande? Todo mundo lá, os 12. Eu. Quem quer ser o primeiro? Ficar um na minha direita, um na minha esquerda. Eu. Aí Jesus, tá bom, então eu vou ensinar o segredo. Marcos 10, 43. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante ou grande, que sirva os outros. Sirva quem? Os outros. E quem quiser ser o primeirão, o top das galáxias, que seja escravo de todos. Ele continua, porque até o Filho do Homem, até Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Meu Deus do céu. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu sirvo a Deus, pastor? Fala aí logo. Você serve a Deus servindo as pessoas, não é? Você serve a Deus investindo na vinha dele, na plantação dele, não é, queridos? Em Mateus 21, 28, fala que Jesus conta uma parábola dos 2 filhos, né? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar na minha vinha. O que foi que ele disse? Esse filho que ele falou primeiro, quem sabe? Ele disse, eu vou. O que foi que ele fez? Não foi. Aí ele chamou o segundo, filho, vai trabalhar na minha vida. O que foi que ele disse? Eu não quero, ele disse. Ele não disse que ele não ia, ele disse, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi.
Será que esse é o nosso caso? Irmãos, então veja bem, tem uma vinha, o pai tem uma vinha, filho, vai trabalhar na minha vinha, esse é o mandamento dele para nós, amém? Então quando eu estou servindo as pessoas, eu estou trabalhando na vinha do meu pai, amém? Aí eu vou terminar com a história do Charles Spurgeon. Eu sou apaixonado pelo Charles Spurgeon, e eu estava lendo uma biografia dele essa semana, né? Na verdade não era uma biografia, assim, o comportamento dele, né, na igreja, eu achei muito legal. Porque ele já era um homem muito rico, não é? Ele tinha muitos livros, ele pregava já, não é? Em muitas partes do mundo, não é? O cara muito top das galáxias. Aí veio, escuta bem, ó, bem prático isso aqui, dever de casa. Estou terminando com esse dever de casa. Aí teve uma praga de cólera. Por coincidência, chamava cólera asiática, não é? E aí, irmão, só tinha um detalhe, não era uma pandemia, até porque não tinha avião. Essas viagens internacionais eram muito difíceis. Só as pessoas muito ricas faziam viagens internacionais, né? Então, as doenças, não é? Como é que chama? Quando não é pandemia, é o que mesmo? Epidemia. As epidemias eram muito localizadas ali. E essa peste, né? Ou a cólera asiática, ficou muito localizada ali numa parte da Europa. Não toda a Europa, uma parte ali, inclusive incluía a Inglaterra, onde ele vivia. Mas o que me tocou demais? Ele cheio de agenda para viajar. E ele poderia, irmãos, pegar aquele momento e falar assim, sabe uma coisa? Eu vou vazar. Eu vou de graça, os caras estão pagando tudo para eu ir. Não é? Eu vou ficar lá naquele país que não tem a cólera. Eu vou sumir, meu amigo. Vou ficar em casa. Não é? Aí ele... Naquela hora, Deus falou no coração dele, não é que ele não poderia fazer aquilo assim. Ele falou assim, eu não posso deixar a minha igreja nessa situação. Nesse momento que eles precisam tanto de apoio, tanto de visita, não é? Tanto de uma palavra de fé. Eu não posso fazer isso. Irmãos, ele desmarcou toda a agenda internacional dele, não é? E ele ficou ali, na cidade dele, na igreja dele. Aí ele vai contando, né? Aí ele conta a história, a biografia dele. Ele vai contando como ele ia visitando as pessoas. Aí o fulano morreu. E não era igual a gente aqui, né? Que era assim, muita gente proporcionalmente, era a cidade sendo dizimada, né? Aquela região ali sendo destruída toda. Morria gente toda hora não tinha onde enterrar. Era um negócio terrível mesmo, não é como aqui agora. Irmãos, claro, ele se protegia, como a gente deve se proteger. Quem está comigo aqui? Ele se protegia e tal, ele ia. Mas aí, o que começou a acontecer com ele? Ele começou a ficar com medo. Porque muitas pessoas em volta dele começaram a morrer. Amigos dele começaram a morrer. Pastores começaram a morrer. Aí ele começou a ficar com medo. Aí ele foi para a casa dele e ele falou, sabe uma coisa? Eu estou muito cansado, olha só. Já muitos meses, não sei quanto tempo, muitos meses naquela situação. Então ele justificou, ele falou assim, ó, sabe o quê? Eu já trabalhei muito, eu já arrisquei muito a minha vida, inclusive eu preguei muito, eu orei muito pelas pessoas. Ele começou a falar isso para ele, né? Eu já fiz muita coisa para o meu Senhor. E ele poderia mesmo dizer isso, né, irmãos? Ele já tinha 50 foi perto da morte dele. Ele morreu com 58, ele estava com 50 e poucos anos. Aí ele falou assim, eu vou ficar em casa. Né? Então ele saiu de um funeral que ele tinha ido. Era uma moça da igreja que tinha morrido. Ele terminou o funeral ali e com aquela decisão, eu vou ficar em casa. Eu já fiz a minha parte. Ele diz que quando ele saiu dali para ir para a casa dele, aí ele viu assim, numa carruagem, estava escrito assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aí ele, é isso. Ele disse, Senhor, então me guarda, porque eu vou enfrentar isso. Eu não vou deixar a minha igreja. Quem está me entendendo? Irmãos, nós somos soldados. Nós temos que colocar o capacete da salvação, a máscara do Espírito. Não.
Mas vamos colocar o capacete da salvação, vamos de máscara. Até a Mila falou esse dia uma palavra que eu sei de Deus. Ela falou assim, amor, o soldado não vai sem ferramenta, ele não vai sem proteção, né? Então vai de máscara. E aí, vamos de máscara, vamos. Eu estou tentando me acostumar com, né? Eu vou me acostumar. Ontem eu fui lá no Jacques, preguei lá, né? A Mila pregou lá, né? Fui de máscara, não tirei a máscara em nenhum momento, né? Porque eu não estava pregando, era a Mila. Mas, irmãos, vamos trabalhar na vinha. O que eu vim aqui te dizer é, você não tem escolha. Eu sinto te dizer isso. Eu não sei se isso é uma boa notícia, mas nós não temos escolha, irmãos. Né? Tem muita gente aí desesperada, precisando da nossa palavra, né? Do nosso apoio, da nossa presença, e não tem jeito, a gente tem que ir. Eu espero que eu não esteja pregando contra nenhuma autoridade, eu não estou aqui me rebelando contra nenhuma autoridade. Nós vamos obedecer tudo dentro do que é bíblico. Não é? Mas, por exemplo, eu como pastor, eu não posso, né? Eu não tenho o direito, eu como pastor de tempo integral, eu não tenho esse direito de, eu estou com medo, então eu não posso ir lá ajudar o irmão que está desesperado e a família do irmão. Eu não posso fazer isso. Não é que eu não queira ir, né? Mas o médico não diz assim, não, eu não vou porque eu posso pegar a doença. Ele vai, ele é o médico do corpo, eu sou o médico da alma. Você pode não ser integral, mas você também você é responsável também. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos. Foi pesado? Não. Eu estava tão preocupado com isso. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero te dizer que você já tem o banquete, você não precisa fazer nada para receber. Pensa, o cara estava lá, irmão, metido com prostituição, cuidando de porco, com a vida toda arrebentada, e o banquete estava lá. Você tem direito não, mas você tem a graça de Deus de comer nesse banquete. É seu. É de graça, mas você não vai ficar lá só comendo desse banquete, porque senão você vai ficar um obeso espiritual. O Senhor quer que você trabalhe na fazenda. Trabalhe na fazenda. Em nenhum momento, quando eu li essa palavra, Deus falou isso no meu coração, eu nunca tinha percebido isso. O pai nunca disse, não, meu filho, não, você não vai trabalhar, não. Ele aceitou. Ele, quem cala, consente. Mas ele deu o banquete. Mas você vai comer antes de trabalhar, filha. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo querido, nós estamos dizendo sim e amém para o teu chamado. Nós somos filhos, somos herdeiros, somos justificados, somos comprados, somos lavados, somos redimidos, temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos toda a autoridade contra Satanás e seus demônios, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Mas, Senhor, nós também somos servos na Tua vinha. Senhor, está aqui a nossa enxada, a nossa foice, Senhor, a nossa bota de trabalhador, e nós estamos prontos para Te obedecer e para Te servir. Talvez nós falamos algumas vezes como aquele filho que disse que ia e nunca foi fazer nada. Falamos, não, nós vamos, estamos empolgados, e nós vamos, e nunca fomos. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui para Te pedir perdão e Te dizer que não só nós iremos, mas nós já estamos no caminho do trabalho agora, em nome de Jesus. Quando nós sairmos daqui, nós já vamos estar no caminho do trabalho. Para ligar para alguém, para fortalecer alguém, para cuidar de uma célula, para cuidar de uma pessoa. Senhor, nós estamos prontos para investir no Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, mano, desculpa. Nossa, não, tudo bem, não tem problema. Tudo bem.
Mano, por que vai fazer isso? Bem, eu tava tirando coisa pra você poder sentar. Essa brincadeira é muito perigosa. Desculpa, foi um acidente. Eu não tava tentando fazer você cair. Eu tava fazendo assim pra você poder sentar. Tudo bem, sei que foi sem querer. Vou pagar lá, pegar mais café. Eu sei que não foi acidente, foi de propósito. Deus, por favor, faz ela tropeçar. Nunca te pedi nada. Nossa, Deus, por que o Senhor não fez ela tropeçar? Seria o justo, já que ela fez comigo. Vocês não prestam! Vocês são irresponsáveis e não sabem fazer nada direito! Eu dou um simples trabalho pra vocês e até isso vocês não conseguem fazer! Mas, Senhor, se o Senhor pudesse só nos dar uma chance... Não! Chega de chances! Vocês não sabem trabalhar direito! Caiam fora! Bom, e agora o que nós vamos fazer? Perdemos a nossa chance de ter um emprego estável. Tudo porque alguém colocou meias numa sopa. Ah, me respeita. Como é que eu ia saber que as meias não são comestíveis? Mano, são meias. Você não come meias. Você é um demônio, não um rato. Olha só, respeite os ratos. Ratatouille é meu amigo. Você é burro. Por sua culpa, nós não conseguimos ficar em nenhum emprego. Tem como você parar de ser idiota por 5 minutos? Olha só, a culpa não é só minha de sermos despedidos dos 37 empregos. Quer dizer, 38 agora, né? Sério, não foi? E da última vez que você confundiu pasta de dente com corante e colocou no bolo? É verdade, mas tipo... Não, e daquela vez também que você colocou um rato do esgoto na cama do hotel. Ah, mas o Ratatouille tava com frio. Como é que eu ia saber que eles iam voltar pro hotel depois? E eles demoraram 3 horas para poder tirar o rato da cama. Eu já falei, o Ratatouille estava com frio. Eu ia deixar ele lá no esgoto? Você estava no esgoto? Por que você foi pro esgoto? O dono do hotel pediu pra eu pegar água pra ele. Eu acho que eu entendi agora o que você quer dizer. Mano, você tem cérebro? Um pouco de bom senso seria bom. Tá, eu peço desculpas por ter nos despedido desses 38 empregos. Mas não há empregos tão bons, né? Cara, como você pode dizer uma coisa dessa? Pelo menos com emprego nós podemos comer. Você quer morrer de fome? Olha. Agora você está me calando? Você está brincando comigo? Não, olha, um pôster. Estamos contratando novos minions. Contratamos quem não é burro. Pena que somos burros. Não vamos conseguir o emprego. Nada disso. Claro que vamos conseguir. Olha quanto que paga. Aqui diz que conseguiremos 5 mil por mês. Não morreríamos de fome com isso. Sabe o que isso significa? Eu vou poder comprar uma caminha quentinha pro Ratatouille. Ratatouille de novo? Tanto faz. O que nós precisamos mesmo é desse emprego. A única coisa que nós precisamos fazer é não ser burros. Você consegue não ser burro em uma entrevista? Sim, eu conseguiria. Mas eu tô mais preocupado com você mesmo. Diz a pessoa que colocou uma meia na sopa. Ah, para de falar sobre isso. Não. Ah, tá bom então. Vamos nessa. Vamos. Pode entrar. Oi, professora, tudo bem? Cristina, tudo. E você? Tudo. Professora, eu tenho uma dúvida. Por que quando eu oro, as minhas orações não são respondidas? Como assim não são respondidas? Porque hoje de manhã eu tava com a Amanda e ela me esbarrou. Aí depois eu quase caí. Aí depois ela foi lá tirar minha cadeira. Eu quase caí de novo. Aí então eu orei, oh Deus, faz ela tropeçar, por favor. E ela não tropeçou. Eu sei porque... Eu já sei porque você não foi respondida. Porque a gente tem que orar conforme a palavra de Deus. Como assim? Olha, tem um versículo aqui. Você quer vir aqui? Ó, Tiago 4:3. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Olha só. Então, quando a gente pede para Deus, é para abençoar as pessoas. Mas seria justo, ela me tropeçou. Mas foi de propósito? Não sei. Então, você tem que olhar também com olhos bons para ela, né? E pensar, não foi de propósito, já perdoar. Né? Entendi. Olha, tem um versículo aqui muito, muito importante aqui que eu quero que você aprenda, tá bom?
É Salmos 33, 4. Inclusive, a gente vai decorar esse versículo. Tá bom? Você repete comigo? Tá bom. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Então, ele vai responder as suas orações quando a motivação do seu coração for certa. Tá bom? Entendi. Obrigada, professora. Nada. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Salmos 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Salmos 33, 4. Não esquece, temos que convencê-la de que não somos burros. Vai dar certo. Não é possível que eu não encontro um imprestável para esse emprego. Entram! Vamos ver se vale a pena perder tempo com vocês. Falem um pouquinho a respeito de vocês. Meu nome é Livius Praxi e essa é minha irmã Itaim Praxi. Nós não somos burros, nós já temos experiência e nós vamos prestar um ótimo serviço para você, eu tenho certeza. E por que eu devo contratá-los? Não somos burros e não vamos colocar meias na sopa. Entendi. Mas por que vocês se acham melhores funcionários do que qualquer outra droga que apareceu por aqui? E por que eu devo contratá-los? Então, nós somos dois pelo preço de um só. E eu já falei que não somos burros? Estão contratados? Que? Estamos contratados? Sim, até agora são os menos piores que apareceram aqui. E até então, vocês nem são burros. Porque ultimamente, os candidatos que apareceram aqui eram os piores. E os últimos trabalhadores eram desprovidos de inteligência. Exatamente, nós não somos burros e nós fazemos um ótimo serviço. E qual vai ser o nosso primeiro trabalho? Estejam aqui às 8 da manhã. E não se atrasem. Agora podem sair, que eu estou cansado e quero ir para casa. Sim, senhora. Hoje vamos aprender sobre o nascimento de Isaac. Vamos ver o vídeo? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão e Sara foram morar numa cidade chamada Gerar, mas ainda não tinham filhos. E Deus já havia feito uma promessa de que daria um filho a Abraão. Aconteceu que depois de um bom tempo, Sara, agora bem velhinha, estava esperando um bebê. Sara estava com 90 anos quando seu bebê nasceu. O filho prometido pelo Senhor havia chegado. Estava ali agora, nos braços de Sara. Abraão então falou: "Você vai se chamar Isaque." Deus foi muito bom com Abraão. Ele cumpriu sua palavra. O tempo passou. Isaque foi crescendo e ouvindo as histórias que seu pai contava sobre o Criador. Isaque sempre acompanhava seu pai quando oferecia sacrifícios a Deus. O nome Isaque significa riso. Isaque era um menino muito obediente. Uma coisa que a gente pode tirar dessa história é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Né? O Abraão tinha 100 anos de idade, imagina, 100 anos de idade, mas Deus foi fiel e deu um filho para ele. Você não vê isso todos os dias, né? O cara tendo um filho com 100 anos. Falando nisso, a amiga
avó está muito doente e eu estou muito preocupada. Até que Deus ainda não prometeu nada, mas espero que ela melhore. Ô, Amanda, você quer que a gente ore por ela? Sim, seria muito legal. E eu tô meio distraída e tão preocupada com ela. Nossa, Amanda, foi por causa disso que você me fez tropeçar? Desculpa por causa disso. Não, imagina, eu não sabia que você estava passando. Ô, professora, eu posso orar por ela? Sim, claro. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Eu oro pela avó da Amanda e eu oro, doença sai, em nome de Jesus. E Deus, nós agradecemos pela cura completa da avó da Amanda. Obrigado por tudo que você já fez e tudo que fará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, acabei de receber a notícia. Não acredito. Que foi? Gente, a minha avó foi curada. Uau, glória a Deus! Deus é tão bom, não é? Olha, nem sempre a resposta vem tão imediatamente. Mas glória a Deus, a sua avó está curada. Que bênção! Eu acho que de agora em diante só vou pensar coisas boas sobre as pessoas e só vou orar coisas boas. É isso mesmo, Cristina. Parabéns! Uhul! Oi, galerinha! Hoje aprendemos na história do nascimento de Isaac que Deus sempre cumpre as suas promessas. Mesmo quando as promessas parecem ser impossíveis, nada é impossível para Deus. O Abraão já tinha 100 anos, imagina, 100 anos, quando Isaac nasceu. Isso não é incrível? Parecia impossível Abraão ter algum filho, mas mesmo assim, Deus cumpriu a sua promessa. E esse é o nosso ponto principal. Repitam comigo. Deus cumpre as suas promessas. Também aprendemos hoje que toda oração precisa estar baseada na palavra de Deus. Não podemos orar para amaldiçoar alguém. Precisamos sempre abençoar os outros. E o nosso versículo de hoje foi Salmos 33:4. Repitam comigo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Ei, gente, já está acabando o nosso tempo. Não esquece que Deus ama muito você. Até depois. Ligação encerrada.